Olá, você está no canal A Lei e o Testemunho e hoje vamos falar sobre a Bíblia. Isto depois da vinheta. Hoje vamos falar sobre o que é a Bíblia, como ela está fundamentada, em que ela está solidificada. Vamos entender então. Primeiro, a Bíblia tem duas bases, ou duas colunas, no qual está firmada. Se chama a Lei e o Testemunho. Isso é a Bíblia, ok? Sim. Então, o que seria a Lei e o Testemunho? A Lei dos 10 Mandamentos e o Testemunho dos Profetas. Ou seja, a não inspiração e a inspiração. A não inspiração seria? A lei dos 10 mandamentos E a inspiração? o testemunho dos profetas. É isso. Então a Bíblia tem algo que é inspirado, que são todos os profetas, e tem alguma coisa que não é inspirado, que é a lei dos 10 mandamentos. Por quê? Foi Deus, com seu próprio dedo, que escreve em tábuas de pedra. Então vamos verificar isso hoje. Isso é a Bíblia. Vou pegar o primeiro texto, que está em Salmos 19, verso 7. E assim diz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós vemos aí a lei e o testemunho. Sim. O segundo texto está em Isaías 8, versículo 16, que diz: Leia o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E no mesmo capítulo, no verso 20, diz: A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Ou seja, de novo, a lei e o testemunho. Isto. Essa é a Bíblia. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A lei e o testemunho. Essa é a Bíblia. O interessante desse texto é que é uma lei que profetiza. E interessante que nos 10 mandamentos, ela não profetiza sobre Cristo. A única lei aqui que se refere é a lei cerimonial. Porque era a lei que simbolizava Cristo. Era a lei que falava a respeito do ministério de Cristo que viria no futuro, mas retratada no presente em símbolos, através do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Através do sacerdócio, Jesus é o sacerdote. Através dos sumos sacerdotes, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é isso? Sim. O templo, Jesus disse que ele era o templo e que ele destruiria aquele templo e em 3 dias o reedificaria, falando a respeito de sua morte e ressurreição. Tudo ali simbolizava Cristo, então ali profetizava a respeito dele. O texto de Mateus 22, dos versos 37 ao 40, assim diz: E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, desses 2 mandamentos depende a Bíblia, que é a lei dos 10 mandamentos e o testemunho dos profetas. Em Lucas 16, verso 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega a força para entrar nele. Ou seja, aqui a lei cerimonial e o testemunho dos profetas em relação ao ministério de Cristo duraram até João. Ou seja, até João Batista havia profecia concernente ao ministério de Cristo na terra. Que Cristo, ele é Deus. Sempre foi Deus. Ok? Nunca deixou de ser. Ele já existia antes. Só que os profetas e a lei cerimonial falavam do seu ministério na terra, como homem, como Deus homem. É isso que significa o texto. Lucas 24, os versos 44 e 45. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Então nós temos aqui a lei de Moisés, que é a lei cerimonial, tem nada a ver com os 10 mandamentos, porque não foi Moisés quem escreveu os 10 mandamentos. Então é a lei de Moisés, a cerimonial, ok? Depois nós temos os profetas, que falavam a respeito de Cristo, e os salmos, que também retratavam alguma passagem, alguma evidência, né, de como seria o Messias vindouro, que se cumpre tudo na vinda de Cristo. Temos também
Em Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, no tempo do fim, teria o testemunho de Jesus. Então, os dons não pararam com a morte de Cristo. Sim. Certo? Os dons continuaram. É tanto que nós vemos em Atos dos Apóstolos, logo no início, os primeiros capítulos, que os discípulos de Cristo aguardavam a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, chamado no dia do Pentecostes, né? E ali os dons foram distribuídos para eles. E não se encerrou ali. Os dons têm continuidade ao longo de toda a história terrestre. Mas ali era a evidência no cumprimento profético, por isso veio daquela forma. Mas os dons ainda continuam, mesmo para a nossa época, que esse texto aqui de Apocalipse 12, 17, retrata e se refere à nossa época. E aqui fala que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que seria o testemunho de Jesus Cristo? Apocalipse 19, 10, diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nota que esse dom de ter profetas no meio da igreja, no seio da igreja, continuaria. Não se encerraria com o passar do tempo. Então, hoje, existe um povo, uma igreja, que necessita de ter as duas características. A lei dos 10 mandamentos, ela necessita de observar a lei dos 10 mandamentos e não 9 mandamentos. O sábado tem que estar incluso. E tem que ter profeta em seu meio, nos dias de hoje, ok? Então essa sempre foi a marca do povo de Deus. Se é povo de Deus, se é o Israel de Deus, tem que observar a sua lei, a lei dos 10 mandamentos. E Deus vai falar com o seu povo através dos seus servos, os profetas. Então não devemos rejeitar o espírito de profecia. Se tivermos um profeta moderno, temos que aceitá-lo. Ok, então esse é o estudo de hoje. O que a Bíblia está embasada, no que a Bíblia está alicerçada, que é na lei e no testemunho, que é a lei dos 10 mandamentos e o testemunho dos profetas. Esperamos vocês para um próximo estudo e que Deus os abençoe. Amém.